Olá, internet brasileira, tudo bem com vocês? Sim, eu sei que já tem 1500 vídeos de iceberg do GTA San Andreas, mas é aquela coisa, é aquele sentimento de preciso fazer o meu também, pelo simples fato de que é um dos meus jogos que eu mais joguei na minha infância, e creio que na maioria que for assistir esse vídeo também. Joguei todos os GTAs, do GTA 3 até o 5, mas nada supera a história e as horas que eu passei no GTA San Andreas, e falar sobre esse jogo é prazeroso. Enfim, não vou explicar o que é iceberg, mas caso você não saiba, dá uma olhada nos icebergs do Sonic e do GTA Vice City que eu postei aqui no canal. Pegue uma pipoca, se acomode e bom vídeo. O Pé Grande é conhecido principalmente lá fora, nos Estados Unidos e no Canadá, e há apenas descrições da aparência dele na vida real. E no GTA, por um bom período, havia rumores de que dentro do jogo tinha um pé grande, devido a algumas marcas em árvores e pegadas no chão, encontradas na floresta do game, mas nunca se foi encontrado nada, apenas rumores. Mas ficou tão famosa essa história que é possível até baixar um mod, em que insere o Pé Grande no jogo e você consegue ver essa aparência aí que, mais ou menos, né, não é aquela coisa muito assustadora. Mothman é uma criatura com asas de insetos, olhos vermelhos e um corpo peludo. E segundo a lenda, onde essa criatura estiver, geralmente se ocorre várias tragédias, como mortes, quedas de aviões, entre outras coisas. Esse mito ele não é tão lembrado porque ele surgiu bem no início do game, e os jogadores afirmavam que ele aparecia quando havia uma grande quantidade de mortes no game, ou seja, uma chacina de pedestres. Há algumas imagens que circulam na internet comprovando a sua existência, mas até hoje, pelo menos eu, nunca vi. Localizado nesse ponto do mapa, é possível visualizar uma cadeira de rodas, bem velha e enferrujada por sinal, dando uma referência ao filme Massacre da Serra Elétrica, e muitos dizem que a pessoa que usava essa cadeira de roda pode ter simplesmente caído no mar e morrido ali mesmo, por isso a cadeira ficou ali, mas sem a comprovação dos fatos. E vale ressaltar que essa cadeira abriu muitas teorias, que ainda vou falar mais pra frente, que é a teoria do Leatherface. Acho possível você estar nesse vídeo e nunca ter zerado o jogo, mas enfim. Todos sabem que no final do game, o Big Smoke que traiu a Grove no jogo, morre pelo CJ. Depois que o Smoke morre, surgiram muitas especulações de que o local seria onde ele gerenciava o Big Smoke Crack Palace, mal assombrado, com um suposto fantasma dele no local, que dizem que ele aparece às 23 horas e logo aparece uma mensagem escrita West na tela, que é aquela mensagem quando você morre. Da mesma loucura do Big Smoke, boatos que na casa do CJ, a casa inicial do game localizada na Grove Street, alguns jogadores afirmam ter visto ela, a mãe do CJ, e ela aparecia geralmente de madrugada e apresentava um comportamento agressivo partindo para cima do CJ, sendo apenas também mais um dos mitos e boatos de aparecimento de mais um fantasma. Os carros fantasmas, na verdade é o nome dado para dois veículos que supostamente controlam-se sozinhos pelo jogo, e são localizados em Glendale. Estão completamente destruídos, dando um aspecto de abandonado. Apesar de um desses dois carros poder andar sozinho, é mais por um bug, e não porque de fato ele é um fantasma. Mais uma das lendas que ficou super famosa no jogo. Segundo alguns jogadores, é possível avistar no Fisher Lagoon o monstro do Lago Ness, mas também pode ser muito bem um golfinho ou tartaruga. E o fato da cadeia de rodas estar lá e ser um local com um ar mais macabro, deixa ainda mais propenso a acreditar que de fato existia. Mas infelizmente vou te desapontar e falar que já foi comprovado que é falso. Toda a ideia começou lá pelo lançamento do jogo, pois que em alguns vídeos gravados na internet era possível ver alguns barulhos de serra elétrica, e todos esses barulhos podiam ser ouvidos na floresta, onde mesmo fica localizada a cadeira de rodas. E aí começaram a falar que havia a presença do Leatherface no jogo, o mesmo protagonista do filme Massacre da Serra Elétrica, mas nunca foi se encontrado nada, a não ser com mods. Este com certeza é um evento muitíssimo curioso no GTA San Andreas. Sempre que você pegar e for a Flint Intersection, perto da entrada do noroeste de Los Santos, você encontrará um fotógrafo, que à primeira vista parece somente mais uma pessoa inocente tirando fotos na praia de Los Santos. Mas se você chegar perto, você vai ver que ele é um suicida. Para ver o fotógrafo suicida, você tem que ir para esse local que eu falei para você e olhar em direção ao mar. Você vai ver uma pessoa com uma câmera, um fotógrafo. Vá para perto dele e fique olhando. Ele vai tirar umas fotos e depois vai andar até a água. Mas como ele não pode nadar, ele vai morrer afogado. Sendo mais um erro de programação, mas bem curioso.
Piggsy é um dos protagonistas do jogo Manhunt, que é feito pela mesma produtora, a Rockstar, e algumas pessoas afirmam que é possível encontrar ele nessas regiões destacadas no mapa, com a aparência de humano e porco ao mesmo tempo, e como uma serra, torna tudo mais assustador. Mas eu nunca vi nenhum no jogo pelo menos, e eu creio que a maioria de vocês também nunca viram. Sendo assim, apenas um mito. Não que seja um mistério em si esse tópico, mas apenas para ressaltar que o lugar onde mais tem mistérios no GTA San Andreas. Por ser uma mata completamente isolado, acaba passando um clima mais sombrio. E creio que muito por ser esse clima, que as lendas surgiram. Muitas pessoas já ouviram muitos ruídos e barulhos nessa floresta, sem saber o que de fato era. Segundo o próprio site oficial da Rockstar, contando um pouco sobre esse lugar, relata sobre cavalos. E muitos jogadores começaram a tentar investigar se era possível encontrar um cavalo no jogo. Ficavam parados para ver se havia algum som de cavalo, mas até hoje nunca foi possível encontrar nada de cavalos no jogo, infelizmente. The Panopticon é conhecido por ser um lugar misterioso, um dos mais aterrorizantes de toda San Andreas. Lá existem cabanas e quando os personagens entram dentro dela, é possível se ver até sangue no chão, assim como Back ou Beyond, que é o lugar assustador que eu falei anteriormente. E também apresenta os rumores de abrigar o Bigfoot, o Leatherface, mas também nenhuma prova concreta até hoje. E como é um lugar cheio de rumores, outro que circulou por um bom tempo na internet foi o fato do CJ entrar em uma das cabanas à meia-noite e ouvir um grito dizendo "No, please", mas isso já foi desmentido há alguns anos. Em Panopticon pode ser encontrada uma serra elétrica, pode ser usado pelo CJ, sendo um dos lugares também com o clima mais macabro do jogo. Sediada no distrito de Downtown de San Fierro, seu edifício é um dos maiores distintos do distrito. Nela é possível ver algumas coisas estranhas, dentre elas uma fita decorativa em forma de uma fita de DNA, no centro do edifício. E o logotipo da empresa também representa uma hélice de DNA. A Zombotech Corporation tenta suavizar sua imagem corporativa e sinistra e desumana, onde você pode cotar uma placa dizendo pra você ser bem-vindo, se você é visitante e tudo mais. No entanto, nenhum pedestre pode ser visto entrando no saguão do edifício. Na parte traseira, existe elevador que leva para diferentes níveis do edifício, com alguns marcados como a entrada por um laboratório de zumbis, marcado como um andar inferior. Possivelmente o levaria para um nível subterrâneo que poderia te levar para um laboratório, simplesmente onde faziam zumbis ali. É curioso, mas a gente pode levar pelo simples fato de que a Rockstar pode simplesmente ter feito isso só para causar uma curiosidade nos jogadores, né? Há rumores de que um cachorro pegou fogo enquanto a Hunter Quarry ainda estava em operação, provavelmente em um acidente envolvendo algum explosivo. Diz que o cão sobreviveu ao acidente e ainda pode ser visto perambulando pela pedreira exatamente às 9 da noite. O cão está tranquilo e só vai fugir, tentando ficar fora do campo de visão do jogador. O mito foi originado por um usuário do YouTube, chamado Albert17. Ele afirmou que um amigo tirou a foto de um cachorro na pedreira e ele de fato encontrou algo. Mas a maioria da comunidade de pessoas que caçam mitos dos jogos já viram que esse vídeo é possivelmente editado. O mito foi considerado falso, já que o youtuber que fez esse vídeo apontando esse cachorro faz vários bots fakes do jogo, onde fica mais difícil acreditar na credibilidade dele. Desde o lançamento do jogo, há rumores de um suposto trem fantasma, que aparece aleatoriamente ao longo de qualquer um dos trilhos do jogo. Aparentemente, o trem mudará de linha sem aviso e tentará atropelar o jogador. No entanto, esse mito é muito infundado e os detalhes são muito escassos. E é muito improvável que o mito seja verdade, porque os trens não podem mudar de trilhos no GTA San Andreas, já que os dois trilhos eles são constantes, e eles correm em paralelo entre si e nunca se cruzam a um ponto de sistema ferroviário. O Mr. Hat lembra um pouco um pedestre careca e caipira, aquele que a gente vê lá na cidade mais interior do GTA. Ele usa um boné azul, uma velha camisa azul esfarrapada, um jeans, um tênis e um tapa-olho sobre o olho esquerdo. Há rumores de que o Mr. Hat apareceu na floresta atacando um jogador. Um usuário encontrou o Sr. Hat com uma arma, perto de um Saddler, que é um carro do jogo. Embora ele não fosse agressivo, os jogadores teorizaram que o Mr. Hat também pode nascer perto de um carro abandonado. Alguns até disseram que o Mr. Hat é um assassino que joga suas vítimas no Saddler. São NPCs que dirigem muito rápido e descuidadosamente, muitas vezes batendo em prédios, pedestres ou outros veículos, às vezes resultando até em ferimentos ou até na morte do jogador. Os motoristas suicidas não aparecem na versão do PS2 do jogo. É amplamente aceito que esse comportamento do NPC é o resultado de uma falha de programação mesmo.
Ao longo do perímetro de um arranha-céu, ao norte da Torre de Los Santos, no centro, vão ter vários bancos que podem ser usados por pedestres. Se o jogador ficar parado nessa área por um longo período de tempo, eventualmente uma grande quantidade de gritos de pedestres será ouvida a cada poucos segundos. Esses gritos vêm debaixo do solo, e como resultado foram relatados como infernais e demoníacos por alguns jogadores. Mas o mito é na verdade uma falha com uma explicação bem simples. Abaixo do solo está um conjunto de bancos que não são utilizados, com umas coordenadas incorretas. Então os pedestres ainda têm a programação de sentar nesses bancos, mas devido à falta do solo abaixo, eles caem imediatamente no limbo do jogo, e eles começam a gritar ao fazer isso, resultando nesse mito. Fred Krueger é o principal antagonista da série dos filmes de terror Nightmare on Elm Street. A criatura existe no GTA San Andreas. Há rumores de que a criatura foi avistada na cabana de Mount Chiliad, e se o jogador chegar perto da cabana, o Fred ele sairá dela eventualmente e atacará o jogador. Como muitas outras criaturas míticas, Fred é difícil de matar e é muito agressivo a ponto de atacar o CJ sem motivo nenhum. No entanto, isso é um absurdo, e a criatura só pode ser adicionada usando várias modificações. O Anjo do Monte Chiliad é geralmente descrito como uma pequena nuvem brilhante, um aglomerado de névoas estranhas, que se reúnem para formar uma forma de um anjo. Os jogadores dizem que esse estranho fenômeno pode ocorrer no cume de Monte Chiliad. A maioria dos jogadores acredita que é apenas uma nuvem, ou talvez um avião mal projetado. Mas além dessas duas teorias, ninguém nunca explicou o que o anjo poderia ser. A maioria das fotos ou vídeos do Monte Chiliad, o Anjo do Monte Chiliad, são resultado dos mods. E ainda há muita pouca evidência confiável para apoiar o mito e dizer que é verdadeiro. O Jefferson Motel é uma empresa localizada ao norte de Los Santos, no bairro Jefferson. Ele foi apresentado exclusivamente na missão Reunindo as Famílias, onde ocorre um tiroteio massivo que tira a vida de vários membros das gangues e policiais e também civis. Um grande número de mortes na área é certamente evidência de que existe um ou talvez mais fantasmas assombrando o edifício. Após a desastrosa operação da SWAT, parece que o Jefferson Motel saiu de serviço, já que mais lixo pode ser encontrado nos corredores e no saguão, e os veículos param de aparecer dentro do estacionamento. O abandono causou uma grande decadência, pois também há janelas quebradas, luzes piscando e manchas pintando as paredes do motel, dando-lhe uma atmosfera assustadora. No interior de um dos quartos encontra-se um grande sofá, que se olhando de perto, está escurecido na parte inferior dele nas costas, o que implica que alguém esteve sentado nesse sofá muito recentemente, o que é impossível devido ao abandono do edifício. Em outra sala, há uma luz, dentro de um quarto de hóspedes, pois a luz impactará a cama e fará com que uma grande caixa preta semi-transparente se forme ao redor da cama, que pode ser facilmente identificada como um espírito. Apesar de todas as evidências, não há provas e nem substâncias para confirmar a aparência real do fantasma. Alguns jogadores afirmam que é apenas uma massa negra ou um vulto movendo pelos corredores. Outros dizem que foi um oficial da SWAT, um membro da gangue ou uma prostituta que foi morta durante a missão. As criaturas são pedestres tecnicamente modificados, vestindo shorts programados para aparecer nos pântanos de San Andreas. Ao emergirem dos pântanos, tendem a atacar o jogador. O mito faz parte da famosa modificação do Mr. X Mod, que adiciona vários falsos mitos ao jogo. Os Swampmen, apesar de falsos, são investigados por muitos usuários. Alguns vídeos também fraudaram seus avistamentos usando o mod, apenas para piorar já o falso status do mito. O Monstro da Caverna é uma criatura que foi encontrada dentro da caverna Fort Carson, perto de Fort Carson, obviamente. Diz que essa criatura é um projeto que fugiu da Área 69, onde é bem famosa por estudos alienígenas. Descobriu que esse mito, na verdade, ele veio de uma modificação chamada Cleo, que é uma espécie de programa que permite a adição de vários mods. Por isso que tem um formato estranho e uma textura que não se encontra nos arquivos do jogo. Desde o lançamento do GTA, jogadores têm debatido sobre a presença de tubarões no jogo. Muitas pessoas afirmam que foram comidas ou esfaqueadas até a morte enquanto nadavam, mas há a possibilidade dos jogadores frequentemente confundir golfinhos com tubarões. Existem muitas fotos e vídeos online mostrando tubarões no GTA San Andreas, muitas vezes sobre a Ponte Gant, na parte oeste da Baía de San Fierro. No entanto, a maioria das evidências é o resultado dos mods. Quase todos os casos de aparição
tubarão foram descritos de forma diferente, o que faz as pessoas acreditarem que todas essas histórias são inventadas. Há um modelo de tubarão nos arquivos de dados do jogo, o que torna esse mito possível, e por experiência própria eu já vi um no jogo, mas estava completamente bugado, então eu creio que era para ter sim, mas não colocaram no jogo, não sei por qual motivo. Os Skeletroopers são criaturas esqueléticas armadas que dizem existir na pista do pouso do Verdant Meadows. As criaturas de San Andreas são baseadas nos personagens do mesmo nome de MapleStory, um RPG online lançado em 2003, e pode ser considerado uma possibilidade para a adição dessas criaturas, desde que o GTA San Andreas foi lançado em 2004, que é um ano após o MapleStory. Mas muito difícil a Rockstar incluir algo desses, por questões de direitos autorais. O prédio parece ter sofrido um incêndio recente, porque sua superfície de cimento está carbonizada pela fumaça e suas janelas estão escurecidas pelo fogo. O apartamento nunca é mencionado no enredo do jogo, e consequentemente, a causa por trás do incêndio que ocorreu permanece um mistério até hoje. Além disso, uma arma MP5 surge perto da casa, o que torna ainda mais misterioso. Os jogadores relataram ter sido incendiados perto do apartamento, mas se mostrou falso. Os jogadores também disseram ter visto o rosto de Satanás na parede, alegando que o fogo foi obra do capiroto. Bem viajado. Vários vídeos do YouTube alegaram que a Hell House pode ser baseada em um incêndio em um apartamento na vida real em Montgomery, em Alabama, em 1992, fazendo referência ao nome da cidade e ao cenário do jogo em 1992. No entanto, não há registros semelhantes acontecendo na cidade. Na mitologia da vida real, Yeti habita a região da montanha do Himalaia na Ásia, e também é conhecido como o Abominável Homem das Neves. Os jogadores disseram que Yeti também existe na forma física do GTA San Andreas. O Yeti é uma criatura semelhante ao Pé Grande, com a única diferença que o Yeti é branco e vive em áreas geladas como a neve. Os jogadores acreditam que Nemesis, o protagonista de Resident Evil, pode ser encontrado no GTA San Andreas. Acredita-se que ele apareça dentro do edifício do Zombotech Corporation, dentro de um dos elevadores. Os jogadores relataram que Nemesis os ataca com um lançador de foguetes se chegar perto dele, e ele continuará perseguindo o jogador até que eles morram. Acredita-se que Nemesis tem muita saúde e não pode ser morto facilmente. Os jogadores também modificaram a criatura e exibiram no YouTube. Além disso, verdadeiramente falando, há muitas poucas evidências para apoiar o mito, tornando a existência da criatura 100% falsa. A Igreja de Satanás está localizada na pequena cidade de Bayside. Esse edifício foi originalmente reconhecido como uma igreja católica, mas não foi catalogado devido às pinturas na igreja. Descobriu-se que era de fato uma igreja de ocultismo moderno. Diversas figuras podem ser percebidas ao redor da igreja, e um óbvio delineamento, e um retrato amplamente conhecido de que possivelmente pode ser Lúcifer, aparecendo como um anjo com asas negras. Pode ser visto no vitral. É um símbolo de satanismo e da comunidade satânica. Em uma das casas onde você pode comprar com o CJ, se você subir as escadas em um ritmo relativamente lento, ele resulta em uma respiração audível do nosso CJ. Alguns acreditam que há outra pessoa no esconderijo com o jogador nesses momentos, e alguns relatos afirmam que se trata apenas de um fantasma. Essas afirmações, no entanto, são falsas, pois a respiração vem de CJ, devido à escada ser um local furtivo. E em vários locais a gente consegue ouvir essa respiração, e de fato, sempre que estamos em um local furtivo, é muito fácil de ouvir. Principalmente naquela missão do Mad Dog, que a gente tem que roubar um disco, comprovando o que eu falei ali em cima. Os Kuch-Nalak são espíritos de certas mulheres que morreram antes do parto. Outra teoria é que a palavra é uma combinação de Puan, que significa mulher, Mati, morrer, Anak, criança. O termo Mati-Anak se traduz a morte de criança. Os locais afirmam que Kuch-Nalak invocaria suas presas gritando como uma criança. Esse mito foi incluído no jogo com a ajuda de alguns mods para variar. E acredita-se que o Kuch-Nalak habita o panóptico, atraindo o jogador e gritando como uma criança. Kuch-Nalak também assombra o cemitério de Vinewood, ao lado de Pokong, que é outro mito visto sendo o irmão do Kuch-Nalak. Esse mito é amplamente considerado falso e resultado de muitas modificações.
é um dos pedestres mais estranhos e mais esquecidos em San Andreas. Ele é um homem afro-americano de estatura média, vestindo calças, tênis e uma jaqueta jeans com capuz e corte de cabelo ondulado. Meio 01 raramente é visto como um pedestre ambulante nas ruas, conhecido apenas por aparecer a pé ou naquela missão onde CJ sequestra ele e joga ele no carro. Ele também é o único maquinista em San Andreas, aparecendo em todas as estações de trem. Quando sequestrado de um trem, o cara desconhecido não reage a ameaças, mesmo quando disparando tiros. Nenhuma ação pode provocar uma resposta. Ele também pode ser encontrado dirigindo algumas colheitadeiras do campo. O programa Epsilon é um culto prominente encontrado em GTA San Andreas. Em um nível, o programa existe para parodiar alguns cultos do mundo real, tendo uma influência particular da igreja de Cientologia, e o opcionalismo também faz referência a outras religiões, como o mormonismo, o raelismo e o discordianismo. E o programa Epsilon apareceu pela primeira vez no início de 2004, quando o site de teaser foi lançado, epsilonprogram.com. Mais tarde, em 28 de agosto de 2004, uma conta de blogspot chamada JBlend postou os primeiros princípios do trato Epsilon, junto com os nomes das divindades do culto e o logotipo do programa. Essa seria a referência final para o programa feito por Rockstar Games até 8 anos mais tarde, e foi finalizado no GTA V. Em outro nível, o programa Epsilon é considerado o maior mito da série do GTA, sendo apresentado no jogo em rumores de fãs como uma sociedade secreta e sinistra. Bom, então é isso, galera. Se eu fosse para citar todos os mitos, a gente ficaria aqui por mais de 1 hora de vídeo, mas não achei interessante alguns, e sem cabimento algum, por isso resolvi descartar. Eu espero que tenham gostado, peço desculpa se falei algo errado, ou se estiver algo errado eu peço que me corrijam nos comentários. Enfim, muito obrigado por assistir esse vídeo, deixa o like se você gostou, não esqueça de se inscrever se você gostou desse vídeo, e não esqueça de assistir meus últimos 2 vídeos de Iceberg. Fiz um de GTA Vice City que não teve muitas views, então eu conto com a ajuda de vocês. Tá na mesma qualidade que esse. Enfim, até a próxima, fui!